Dando continuidade então à integral de superfície de campo escalar, então na aula anterior a gente viu integral de superfície de campo escalar, porém a superfície na forma paramétrica. Agora a gente vai ver integral de superfície de campo escalar ainda. Porém, a minha superfície vai estar na forma gráfica. Só lembrando, né? O Stewart chama superfície na forma gráfica quando a gente associa a equação ao gráfico da função. Então, digamos que a minha superfície esteja na forma gráfica. Digamos Z igual a um G de XY. A gente não vai botar um F aqui, porque dentro da integral já vai ter um F. Então a gente precisa encontrar aquele vetor normal. A gente já fez isso para a área, né? A gente já poderia botar aqui pronto, mas vamos lá novamente. Então, quando eu vou resolver a integral de superfície, eu preciso parametrizar a minha superfície. Então, quando a superfície está na forma gráfica, né? Por exemplo, se eu pegar aqui um paraboloide, Z igual a x quadrado mais y quadrado. No caso do livro lá do James Stewart, né, ele espera que tu associe essa equação com o gráfico da superfície, que nesse caso é um paraboloide. Então ele espera que quando tu olha para a equação dessa superfície, tu associa automaticamente o gráfico, então ele chama isso de forma gráfica. São aquelas superfícies que a gente vê no cálculo 2, né? Então, o que acontece? A gente vai dar um tratamento vetorial para essa superfície, ou seja, vai representar ela parametricamente, e aí a gente pode fazer o seguinte, né? Se eu representar isso aí parametricamente, o que eu tenho? Eu vou chamar o x de x, o y de y e o meu z, que é esse g de xy. Então, vetorialmente, né? O meu vetor R, ele vai ter a coordenada x igual a x, a coordenada y igual a y e a coordenada z, um g de xy. Ou seja, os parâmetros que eu estou utilizando para descrever a superfície são x e y. E aí a gente precisa encontrar aquele vetor normal para achar o módulo, né? O que a gente vai fazer? Vai derivar em relação a x, esse vetor, derivando em relação a x, eu vou ter 1, 0, e a derivada de g, ou de z, tanto faz, né? Em relação a x. Lembrando que g é igual a z. Então, trocar g por z dá na mesma. E, se eu derivar em relação a y, eu vou obter 0, 1 e a derivada de g em relação a y. Agora a gente vai fazer o produto vetorial para achar o vetor normal. Então, o Rx, a derivada em relação a x, vetorial com a derivada em relação a y, vai me dar o quê? A gente calcula através do determinante, né? I, J, K. Quando a gente definiu a área, a gente já fez isso aqui, né? Mas tudo bem, vamos fazer novamente. Então, a derivada em relação a x é 1, 0. Ao invés de escrever g, eu vou escrever z. Derivada de z em relação a x. E aqui é 0, 1 e a derivada de z em relação a y. E aí, só lembrando, né? Deixa eu fazer aqui um pouco menor. A derivada de z em relação a x, 0, 1 e a derivada de z em relação a y. Como você vai calcular esse determinante, não interessa, mas a princípio pode ser sarros. Vou repetir as duas primeiras colunas ou as duas primeiras linhas aqui embaixo, tanto faz.
esse vetor, né, esse produto vetorial vai me dar um vetor, que é o vetor normal à superfície, que é o gradiente, no fim das contas, né? Isso aqui vai dar o gradiente, observem. Ó. Na direção I aqui vai dar 0, depois diagonal secundária. Então vai dar menos a derivada de z em relação a x na direção I. Na direção J, então esses dois com esse aqui vai dar 0. Depois aqui, vezes esse cara aqui, então vai dar menos a derivada de z em relação a y. E na direção K vai dar 1. Então, esse é o nosso vetor normal à superfície. E a área, né, o elemento de área lá, só lembrando, é o módulo desse cara. É o Rx vetorial Ry. Isso aqui vai me dar o módulo, que é a raiz quadrada. Vou fazer um pouco maior aqui, assim. Da derivada do z. Ou vamos botar na ordem assim, né? 1 mais, o módulo é a soma de cada coordenada ao quadrado. Então é 1 mais a derivada de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado. Né? Por que eu estou fazendo isso? Né? Voltando lá na aula anterior, quando a gente definiu o integral de superfície de campo escalar, quando a superfície estava na forma paramétrica, né? Então, a integral de superfície de uma função f de x, y, z, ds vai ser o quê? Então, a gente reparametriza a superfície, né? Nesse caso, a minha superfície foi reparametrizada em função dos parâmetros x e y. Então, a minha função f também vai ser reparametrizada pelos parâmetros x e y. Então, x é x, y é y, e o z não pode ser z. Z é a minha superfície, que é o meu g de x e y. Só pode aparecer dois parâmetros dentro da integral. E o meu ds é o elemento de área, que é o módulo do Rx vetorial Ry, que é essa raiz aqui. O meu ds é esse cara aqui, ó. Esse é o meu ds. Então, vai ficar a raiz de 1 mais a derivada do z em relação a x ao quadrado, mais a derivada do z em relação a y ao quadrado dA. Só lembrando que isso aqui tudo é dentro da raiz. Né? Então, com isso, né, eu tenho a integral de superfície de campo escalar. Então, para a superfície na forma gráfica, ou seja, quando a minha superfície ela vem escrita como z igual a um g de x, y, eu posso utilizar, então, para não ter que fazer o produto vetorial, né, eu posso pular toda essa etapa e vir direto para essa expressão aqui. Então, vamos fazer um exemplo e ver como a gente pode interpretar melhor isso aí. Então, vamos resolver o seguinte exemplo. Calcular a integral de y ds, e essa é a superfície dada por essa equação aqui. O formato dela, a gente pode até tentar desenhar, né? Essa superfície. A gente pode observar o seguinte, né? Que se eu olhar as curvas de nível aqui, se eu fixar o parâmetro y, fica z igual a x, que são retas. E no outro é uma parábola, no y, né? No zy. Então é como se fosse algo assim. Se eu colocar aqui o x, y e aqui o z, vamos ver se a gente consegue mostrar mais ou menos. Sugiro também usar um GeoGebra, né, algum software que desenhe para poder interpretar. Mas é como se esse cara fosse algo assim. Não é exatamente um plano, né? Então, dependendo do ponto de vista, eu vejo retas, e dependendo do ponto de vista, eu vejo uma parábola. Deixa eu desenhar um pouquinho melhor. Ó, digamos que coloque aqui sobre o eixo, ele faz algo assim. Então, essa seria a superfície, né? Eu estou calculando, então, a integral da função y ao longo dessa superfície. Ele já deu os parâmetros, é só do ponto de vista didático aqui para a gente calcular. Eu não preciso desenhar a superfície, né? Porque ele já deu os intervalos aqui e tudo. Então, o que acontece aqui? Como a minha superfície
como S está na forma gráfica, ou seja, z igual a x mais y ao quadrado, eu já sei que eu vou precisar das derivadas. Então, eu já vou derivar o z em relação a x, que vai dar 1, e vou derivar o z em relação a y, que vai dar 2y, que é um 2y. E aí, eu sei que essa integral que eu quero resolver, né, de y ds, então a integral dupla, a integral de superfície de y ds vai se tornar o quê? Uma integral de superfície. O meu y é parâmetro, aí eu tenho que ver na minha superfície. Os parâmetros são x e y, então o próprio y é parâmetro. Então ele fica como está. E o meu ds? Depois é que eu vou trocar, né? Mas o meu ds é aquela raiz. É o módulo do produto vetorial, né? É 1 mais a derivada de z em relação a x ao quadrado, mais a derivada de z em relação a y ao quadrado. Aqui só tem um detalhe, né? Quando eu faço isso, eu já parametrizei a superfície, então aqui vira a região D, que é onde eu estou descrevendo a minha superfície, que são os parâmetros, são o x vai de 0 a 1 e o y vai de 0 a 2. E aí, a gente vai, então, transformar essa integral na integral de 0 a 1 o x e o y de 0 a 2 de y raiz de quem, né? 1 mais 1 ao quadrado, que é a derivada do z em relação a x, mais 2y ao quadrado, que é a derivada do z em relação a y, dy dx. O limite de dentro é o do y, só lembrando, né, que o y vai de 0 a 2. Aqui tanto faz a ordem de integração, porque a gente está integrando num retângulo, e essa integral aqui não vai fazer diferença alguma a ordem que a gente integra. Então, vai ser a integral de 0 a 1, de 0 a 2, de y raiz de 2 mais 4y ao quadrado, dy dx. Observe que como os limites de integração são constantes, né? Ou seja, eu estou integrando no retângulo, eu posso fazer essa integral iterada como sendo a integral de 0 a 1 dx e fazer depois a integral de 0 a 2 de y raiz de 2 mais 4y ao quadrado dy. A integral de 0 a 1 aqui vai dar x, né? A integral de dx vai dar x, de 0 a 1. E essa integral, para eu resolver, eu vou ter que fazer uma substituição, né? Eu vou deixar ela então, vou fazer a de fora primeiro, aí depois a gente resolve a de dentro. Deixa eu dar um espaço aqui. Então, primeiro, essa integral aqui vai dar x, de 0 a 1, e a outra eu vou deixar para resolver depois. Vai ser então a integral de 0 até 2 de y raiz de 2 mais 4y ao quadrado de y. Essa aqui vai dar 1, né? Então, isso aqui vai ficar 1 vezes essa integral. Para resolver essa integral, a gente já pode fazer a substituição. Eu vou chamar o que está dentro da raiz de u. Isso aqui vai dar, então, 8y dy igual a du. Então, o meu y dy, que é o que eu tenho ali, né? Na integral, a y dy é du sobre 8. Então, o que eu vou ficar, né? Esse resultado aqui vai ser 1/8. Então, essa integral vai me fornecer o quê? Essa parte aqui deu 1, né? Aí, o y dy é du sobre 8. Já vou colocar aqui 1/8 fora da integral. Vai ficar uma integral y dy é du e aqui é raiz de u. Então, raiz de u du. E aí a gente sabe que para integrar essa raiz, já poderíamos fazer direto? Poderíamos. Vai ficar 1/8
1/8 da integral de u na meia, de u. Ou seja, 1/8 de u na 3/2 sobre 3/2. Mas então aqui vai ficar, dividir por 3/2 é o mesmo que multiplicar por 2/3. E multiplicando isso aí por 2/3 vai dar 1 sobre 12. 1 sobre 12 e u na 3/2 é u raiz de u. Só que quem é o meu u, né? Tem que voltar para a variável original. O meu u, isso aqui vai dar 1 sobre 12. O meu u é aquela parcela que estava dentro da raiz, né? Que é o 2 mais 4y². Então é 2 mais 4y², raiz de 2 mais 4y². E o meu y indo de 0 a 2. E aí eu troco aqui os valores, né? O limite superior primeiro. Então vai ficar 1 sobre 12. Quando eu substituir o 2 aqui, vai dar 4. 4 vezes 4, 16. 18. Vai ficar 18 raiz de 18, quando eu substituir o 2. E quando eu substituir o 0, vai dar 2 raiz de 2. Só que, o que é raiz de 18, né? É 9 vezes 2. Então vai ficar 1 sobre 12. 18. Então, aqui é 9 vezes 2. Raiz de 9 é 3. 3 vezes 18. E o raiz de 2 fica aqui. Só que 3 vezes 8 é 52, né? 54. 54 menos 2, 52. Então vai dar 1 sobre 12. Então vai dar 54 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. 52 raiz de 2. Opa! E aí a gente pode simplificar essa expressão por 4, né? Se eu simplificar por 4, o que vai acontecer? Aqui vai dar 13, né? E aqui vai dar 3. 13 sobre 3, raiz de 2. Esse é o resultado. Então, quando a minha superfície está na forma gráfica, eu posso utilizar, então, é como se fosse um artifício, né? Para não ter que fazer o produto vetorial, eu posso trocar o ds por essa raiz, que é o mesmo que fazer as derivadas parciais, fazer o produto vetorial, pegar o módulo, eu vou chegar nessa raiz, vou chegar no mesmo resultado. Então a gente já tem essa etapa, digamos, pula essa etapa, né, para vir direto para cá. Então, como é que eu resolvo? Verifica, a superfície está na forma gráfica? Tá. Nesse caso ele já deu os limites de integração. Não é porque está na forma gráfica que isso aqui vai ser útil. Pode ser que na forma gráfica eu não consiga encontrar os parâmetros e os limites de integração. Aí talvez eu tenha que mudar para uma coordenada polar ou tentar resolver de outro jeito. Ou até mesmo estando na forma paramétrica não significa que utilizar, como a gente fez na aula anterior, na forma paramétrica tu consiga resolver, porque pode ser que tu não consiga encontrar os limites de integração. Então a gente parametrizou a superfície, como o y era parâmetro, ele ficou como estava, e o ds a gente trocou, que é o elemento de área, né? Que é aquele módulo do produto vetorial, e quando está na forma gráfica é essa raiz. E aí daí para frente é só resolver a integral. E a gente vai ver mais um exemplo, que é de quando a minha superfície é a união de várias superfícies suaves, digamos assim, um cilindro cortado por um plano, aí tem a lateral do cilindro, o fundo e o topo. E aí eu tenho que somar várias, assim como a gente fez para a integral de linha, eu tenho que somar várias integrais para obter o resultado.